Acho que a maioria das crianças ou adolescentes sempre ficam um pouco ansiosos para poder chegar logo à maioridade, até para ter um pouco mais de liberdade. Porém, quanto mais a gente vai avançando na idade, mais a gente descobre que a gente vai sentir falta dessas coisas que a gente viveu ou até coisas que a gente teve no passado. E eu tenho certeza que a maioria de nós gostaria de reviver algumas dessas coisas ou até de tê-las novamente. Fica aí que o vídeo de hoje é sobre isso. Roda a vinheta. Fala, galera! Tudo na boa? Thiago Zabo na área. Com a chegada da vida adulta, é muito comum que a maioria de nós viva um pouco de incerteza. A gente sempre fica se perguntando quais serão nossos próximos passos, aonde a gente vai morar, aonde a gente vai estudar, qual vai ser nossa profissão, se nós vamos ou não sair da casa dos pais, e se sairmos, para onde nós vamos? Já em outros casos, a própria vida faz com que a gente acabe sendo direcionado para as responsabilidades, tendo que tomar as rédeas e tendo que ter alguma atitude, perante aquilo que nos espera. Mas a verdade é que quando a responsabilidade toma conta, a gente não tem o que fazer. A gente tem que arregaçar as mangas e seguir em frente, fazer alguma coisa a respeito. O problema é que quando isso acontece, aos poucos a gente vai deixando a infância para trás. E com isso algumas memórias, algumas lembranças, alguns hábitos e até algumas peculiaridades que a gente tinha individualmente quando a gente era criança. Mas não temos como negar que a maioria de nós em algum momento foi pego por algum devaneio um pouco mais nostálgico, pensando num determinado momento, num determinado lugar, numa determinada época e até sobre um determinado item. E é exatamente sobre isso que o nosso vídeo vai falar hoje. Mas antes da gente seguir, não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E já que vai clicar no sininho, não se esqueçam também de dar uma passada lá no Instagram e seguir a gente. Canal_Resenha Geek. Lá tem conteúdo novo todos os dias e aqui no nosso canal a gente tem conteúdo novo toda quarta-feira. E é sério, galera, dá essa força pra gente, ajuda a gente a crescer e fazer com que a nossa resenha fique cada vez mais relevante, beleza? Tô contando com vocês. Para começar, eu quero lembrar de um hábito que era muito comum, para quem cresceu ali nos anos 80, 90 e até para quem era ali criança ou adolescente no início dos anos 2000, que era assistir desenho. E tudo bem, eu sei que até hoje, muitos de nós, eu por exemplo, ainda assistimos desenhos, assistimos anime, acompanhamos as obras que a gente gosta. Só que hoje a gente tem algumas facilidades, como a do próprio streaming, da gente poder pausar a obra que a gente quer, assistir no horário que a gente quer. Só que para quem viveu nos anos 80 e 90, você só tinha essa opção se você tivesse um videocassete em casa. E os videocassetes ajudavam muito nesse quesito. Então, geralmente, a gente ia lá, alugava alguma coisa na locadora para conseguir assistir em casa, e aí sim você tinha a opção de pausar. Mas para aquilo que passava na TV aberta, a gente era obrigado a assistir na hora e no dia que passava. E é exatamente isso. Alguns tinham um dia certo para passar. Então, se você perdeu, se você estava acompanhando, maratonando o episódio, cara, tinha certas obras que passavam uma vez por semana. Então, se perdeu o episódio, já foi. Você tinha que conversar com a coleguinha para conseguir obter informação do que aconteceu naquela determinada cena, daquele determinado episódio. Pô, essas resenhas aconteciam na escola, hein? Sim, aconteciam muito na escola, na hora que o pessoal ia jogar futebol na rua, alguma coisa, sempre acontecia esse bate-papo. E ainda dentro desse tema, é importante mencionar um hábito que quem estudava à tarde tinha, que era o quê? Acordar de manhã, ir pra sala, tomar o café enquanto assistia o desenho. Já eu acho que de modo geral, a menos que a pessoa não tivesse televisão em casa ou algo, mas acho que para a maioria de nós, você acordava no final de semana, ia com o seu kit caminha, Você ia lá com a sua coberta, ia para a sala, deitava na sala, tomava o café lá num sábado ou domingo de manhã, enquanto você acompanhava os desenhos. E, cara, isso era maravilhoso. Até hoje eu faço questão de fazer isso aqui na minha casa. E claro, programas como Xuxa, Mara Maravilha, TV Colosso, Rede Manchete,
Bom Dia e Companhia e TV Globinho. Todos esses nomes fizeram parte de pessoas que viveram nos anos 80, 90 e até ali no início dos anos 2000. Um outro hábito que era muito comum era brincar com brinquedos. E por que eu falo que era? É que na nossa época, né, os brinquedos eles faziam parte da rotina óssea das crianças quando elas não estavam na rua e até dos adolescentes. Hoje em dia, as crianças têm um comportamento, diria eu, um pouco mais maduro, vamos dizer assim. Por quê? Porque você tem um jogo, você tem uma série, um filme ou um desenho, e você tem a conversa com seus amigos, tudo na palma da mão. Tudo ali, ó, com o celular você consegue fazer tudo isso. Só que para nós, que vivemos ali nos anos 80, 90 e o início dos anos 2000, você não tinha ali um smartphone na mão. Então, vamos lá, deu 5 horas da tarde. Pai e mãe estão assistindo. A mãe geralmente estava na cozinha, ou o pai estava na cozinha, um deles estava assistindo. Ou era novela, ou era jornal. E era o horário que o pai e a mãe chegou do trabalho. Então eles, cara, era o divertimento deles. Então era aquilo, ou você assistia isso, entendeu? Ou, para algumas crianças que tinham TV no quarto, você ia assistir no seu quarto. Mas para aqueles que não tinham, e até alguns que tinham, o segredo era brincar. E por falar em brinquedos, a gente também fez um vídeo falando sobre alguns dos brinquedos ali dos anos 90. O Igor vai deixar em algum lugar aqui no card. Mas eu me arrisco a dizer que os anos 90 foi a melhor época para você ter um brinquedo. Porque assim, existiam algumas marcas, algumas até hoje, né, no caso da Hasbro, mas marcas como Glaslit, Estrela, Tectoy faziam muitos brinquedos. Então você tinha uma verdadeira variedade de brinquedos à disposição, tanto para menino quanto para as meninas. Claro que por conta da maioria dos desenhos serem assistidos muito mais pelos meninos, então acabava que as opções de variedades de brinquedos para meninos eram muito maiores. Então, posso dizer para vocês que os maiores crossovers que nunca aconteceram em nenhuma das franquias de ação do cinema aconteciam ali. Era o Jiraiya contra o Ranger Vermelho, que depois ficavam amigos e iam lutar contra o Esqueleto, né, para poder salvar o Homem-Aranha. Então era esse o nível. E assim, trabalhava muito a criatividade da molecada. Sabe, você acabava de assistir um determinado desenho que estava passando ali na televisão. Ah, eu assisti Cavaleiros do Zodíaco. Depois eu era o roteirista, eu era o diretor da brincadeira. E, putz, eu acho que isso ajudou, né, na criatividade de muito moleque, de muita menina, né, que viveu nessa época e brincou com esses brinquedos. Eu sempre achei maravilhoso. E, ó, sendo bem sincero, a coisa que a gente não vê hoje, justamente por essa questão da maturidade dos smartphones. Mas quando tinha meus bonecos, tinha ali meus hominhos, né, porque a gente chamava de hominho, ainda não existia o termo action figure aqui no Brasil. Cara, eu brinquei acho que até os meus 13 anos. Tinha uma mesa branca que tinha na casa dos meus pais, eu sentava e ali eu fazia as brincadeiras, né? Encenava as brincadeiras de lutinha dos meus personagens favoritos e, putz, cara, é uma parte bem gostosa que fica aqui no coração. Já um outro aspecto de atividades que a gente tinha durante, né, a infância e também ali na adolescência era brincar na rua, né? Isso geralmente acontecia durante a parte do dia, porque para muitos de nós, né, no meu caso, por exemplo, cara, 6 horas a mãe já estava gritando que era hora de tomar banho e começar a se preparar para jantar, fazer lição e descansar. Mas brincar na rua sempre foi uma coisa muito legal nos anos 80 e 90. Eu estava conversando esses tempos atrás com o Dan, falando até com meu filho, né, que é o Igor, que é o nosso editor, que hoje, tirando em alguns lugares, não é mais tão comum ver a garotada parando, conversando, trocando ideia, batendo um papo no meio da rua, sabe? E existiam brincadeiras que elas eram predominantemente para meninos na época, por conta da forma como a cultura rolava na época. Tinham brincadeiras mistas e algumas brincadeiras para meninas também, tá? Então, brincadeiras como carrinho de rolimã, peão, futebol, skate, taco,
acabavam sendo brincadeiras um pouco mais masculinas, né? Os meninos se interessavam um pouco mais. Já outras brincadeiras como pega-pega, pique-esconde, amarelinha, polícia e ladrão eram brincadeiras mistas que todo mundo já brincava. E claro, né, ninguém impedia ninguém, né, de participar das brincadeiras. E uma parte legal, né, que eu acho que faz parte desse lance do brincar na rua, era a conversa depois. Sabe, você encontrava com seus amigos, ficava ali sentado, às vezes ficava sentado na esquina até tarde, em outros momentos acabava conversando na frente da casa de um dos colegas e ficava ali por horas a fios, falando sobre diversos temas, diversas coisas, debatendo qual foi o episódio, falando do que ganhou, da briga que teve com o amigo. Cara, é um sentimento de nostalgia muito gostoso de sentir. Já para a maioria dos meninos, né, e para algumas meninas, o videogame era outra prática comum. E assim, você não necessariamente precisava ter um videogame. Você poderia ter o seu videogame, você poderia jogar o videogame na casa de um amigo, ou ir em alguma das diversas casas de jogo, pagar ali 75 centavos meia hora, R$1 para jogar uma hora inteira, né? Escolhia o jogo. E, cara, uma parte legal disso é que muitos torneios, né, foram criados nessa época, torneios de videogame. Então você tinha ali, pra quem gostava de luta, você tinha o Street Fighter, o Mortal Kombat, eram os principais jogos da época. Já pra quem gostava de uma aventura, você podia se aventurar ou com Mario, ou com Sonic, ou com Donkey Kong. Ou, quem sabe, se transformar num piloto jogando enduro. Ou, de repente, ser um grande jogador de futebol jogando o famoso International Superstar Soccer Deluxe. E aí, os consoles, depende de como era o bolso individual de cada pessoa. Você poderia ter ali desde os minigames mais comuns, mais baratinhos, davam para comprar na feira, ou você poderia ter ali um Atari, um Nintendo, um Mega Drive, um Master System, um Super Nintendo. Tinha para todos os bolsos. Agora, se você já era um pouco mais maduro, ou talvez um pouco mais rebelde, aí você já não jogava videogame. Principalmente se você era adolescente. Você ia para algum barzinho ou para algum outro lugar para jogar ou um arcade ou para jogar um fliperama. E aí, cara, a quantidade de títulos que tinha era absurda. E a outra coisa que eu sinto falta, sabe? Eu vivi isso. Na época eu pagava 25 centavos, pegava uma ficha toda sextavada, colocava lá pra jogar o Street Fighter ou pra jogar o Mortal Kombat. E, putz, sinto falta, né, dessas coisas. Hoje em dia é comum a gente ver em alguns shoppings ali que tem uma área tipo Playland, alguma coisa, alguns desses games. Mas hoje em dia você já não encontra com facilidade. Algumas pessoas acabam comprando aí, deixando nas suas casas um fliperama, e hoje em dia com diversos jogos. Mas na nossa época, cada fliperama tinha um único jogo e ou você jogava aquele ou procurava outro lugar para jogar. Mas nem só de diversão viviam as crianças e os adolescentes dos anos 80 e 90. A gente também ia para a escola. E aí eu tenho uma pergunta bem interessante, gente. Quem aí lembra da série Vagalume? Deixem aí nos comentários se você lembra. A série Vagalume, ela era uma coleção literária, né, de diversos contos, diversas histórias, que era voltado para o público infanto-juvenil, né? E era muito comum, né, nos anos 90, que os professores pedissem que os alunos fizessem algum resumo de alguns dos livros. Eu, por exemplo, lembro de ter tido Um Leão e Família, A Ilha Perdida, e um que era muito famoso também era O Ninho das Águias. Então deixa aí nos comentários se você lembra ou se você já leu alguns dos livros da série Vagalume. Agora, tinha um livro que ele era muito comum nas escolas, que era literalmente um livro que ajudava na alfabetização das crianças, que era O Caminho Suave, tá? Eu mesmo, vou até mandar pro editor para ele usar a imagem certa de qual que eu usei, mas literalmente ele te ensinava tudo, A, E, I, O, U, você ia lá, ia desenhando, tinha espaço para você poder responder as questões do próprio livro. E, putz, era muito legal, né? Hoje é muito difícil, né? Assim, meus filhos já estão grandes, né? Tanto o Igor quanto a Clara. Eles já são mais velhos, então eu nem sei se O Caminho Suave ainda existe. Na verdade, se eu não me engano, ele existe, tá?
O editor vai deixar aqui em algum lugar a informação, mas se eu não me engano, ele já está na edição 133. E foi, o responsável, né, por alfabetizar a maioria dos nerds dessa época. Além disso, né, na hora de fazer a prova, quem não ficou embriagado com o cheiro do álcool do mimeógrafo? Passou por isso, Dan? Pô, delícia. Delícia receber a prova quentinha ainda. O que era o mimeógrafo, gente? Para caso alguém não conheça. O mimeógrafo, ele era uma máquina, né? Tipo uma máquina assim pesada pra caramba, onde a professora colocava ali um rolo de papel carbono, né? E conforme ela ia rodando, depois ela colocar álcool na máquina, ela ia girando a manivela da máquina e uma folha de papel sulfite normal ia passando por ali e quando entrava em contato com... É como se ele prensasse o papel sulfite na outra folha que tinha o conteúdo da prova e por conta do amasso ele acabava fazendo uma cópia, uma xerox manual da prova. E, a maioria de nós pegava a prova, a primeira reação era sentir o cheiro da prova, entendeu? E, cara, era muito legal. E, assim, eu acho que o sonho de todo aluno, né, era um dia chegar para o professor e rodar, ter a oportunidade de fazer, porque a gente sempre via fazendo. E acho que todo mundo chegou a fazer isso em algum momento. Mas a escola também era lugar de ostentação. E ostentação do quê? Sapato, roupa, telefone, smartphone, algum gadget? Não, gente, não. Vocês não estão entendendo. Na nossa época, ostentação era você chegar na escola com uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell. E se você tivesse uma caixa de lápis de cor de 36 cores da Faber-Castell, você era um elfo dourado. E se essa caixa de lápis de cor viesse na maletinha, então, na maletinha da Faber-Castell, aí, gente, aí você era o boss do jogo. Tinha também uns estojos, eu cheguei a ter tinha também uns estojos que ele tinha 250 compartimentos e era um robô. Você apertava o peito, levantava a cabeça do robô, abria a lateral onde você colocava o lápis. Isso não era coisa de realeza. Lapiseiras da Faber-Castell, que você trocava, né, o grafite também, era artigo de luxo. E para ter algumas dessas coisas, ou você era filho de pai rico, ou você estava imerso no contrabando da escola, ou você já trabalhava. Porque não era fácil ter essas coisas, elas custavam muito caro na época. Já um outro ponto muito legal da época da escola, e esse eu vou falar pra vocês que eu aproveitei bastante, era o programa da merenda escolar. E galera, sério, o que o pessoal mais esperava, né? É claro que existia um menu que era padrão. O macarrão com molho e salsicha, tinha também o arroz com frango, tinha o arroz com frango e salada, você tinha ali o arroz doce que a escola servia. De manhã, geralmente, pra quem nos dava de manhã, geralmente era um pãozinho, ou uma bisnaguinha, ou um pedaço de bolo, alguma coisa. E geralmente uma caneca que geralmente tinha leite ou suco. Só que o mais esperado, acho que cada região do país, ou cada escola, tinha um menu que a molecada gostava mais. No caso da escola que eu estudei, o que o pessoal mais gostava era quando tinha arroz e feijão, que geralmente era só arroz. Então quando tinha arroz e feijão e alguma mistura, o pessoal gostava bastante. A outra que o pessoal gostava muito era geralmente quando tinha o dogão na escola. E galera, é sério, no dia do dogão, até a pessoa que geralmente costumava gastar o dinheirinho dela na cantina acabava se rendendo ao dogão da escola. E se você faltasse no dia do dogão, seu amigo já chegava tesouro em casa. Tu rateou em ter faltado a aula, parça. Tu rateou muito, meu. Era maravilhoso, gente. Essa parte da escola eu gostava muito. E claro, além da merenda, além da ostentação, tinha os famosos passeios da escola. Que geralmente, pelo menos na minha época, ou você ia para um museu, ou você ia para alguma empresa grande, né, uma fábrica, alguma coisa. Mas na sua maioria, o que a molecada mais gostava era quando você tinha que ir ou pro zoológico ou pro finado Play Center. E não vamos esquecer da aula em classe preferida de todo mundo, a aula de vídeo, onde geralmente você assistia um filme, ou você assistia um desenho, ou você assistia a um documentário. E,
putz, cara, saudades da escola. Mas e você? Gostou do conteúdo de hoje? Se identificou com algumas das coisas que a gente trouxe? Ou sentiu falta de alguma que a gente não expôs aqui no vídeo? Deixa aí nos comentários. E também compartilhe esse vídeo com algum amigo que viveu nessa mesma época que você, para ver se ele também vai ter o mesmo sentimento. E claro, se você chegou até aqui também, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!